Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos então a mais uma aula aqui neste canal. Meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor e hoje eu gostaria de trazer uma análise sobre um ponto muito importante, principalmente para os homens, que é sobre liderança, o papel do líder, né? E nada melhor, né, do que trazer dois grandes personagens de uma série muito boa também, né, a série The Walking Dead. Eu acredito que você, com certeza, já assistiu The Walking Dead. E ali nós temos dois homens que, na verdade, tem mais homens, mas eu vou trazer esses dois porque eles brigam na série e eu quero aprofundar essa briga deles também, que é o Rick Grimes e o Shane. Vocês lembram dos dois policiais, né? Então a merda acontece, o Shane vai lá se encantar com a Lori, né? Engravida a Lori, o Rick, coitado, leva um tiro nos peitos, vai para um hospital, fica em coma e acorda, né? E o mundo foi para o caralho. Basicamente é isso. É óbvio, eu sempre alerto vocês, mas eu não preciso ficar alertando, né? Vai ter spoiler aqui, tá bom? Vou falar principalmente da primeira temporada de The Walking Dead, um pouquinho da segunda talvez. Mas o fato é, esses dois homens são bons modelos pra gente analisar o aspecto de liderança. O que é um bom líder, né? Só que antes de eu adentrar na liderança em si, eu preciso confessar algo pra vocês. Eu sou um moleque, sempre fui um homem. Moleque não, hoje eu não sou moleque, já fui moleque, né? Já fui muito moleque na minha vida, já fui jovem. E por isso que eu falo que o jovem tem que acabar, né? Mas desde quando eu era um jovem rapaz, eu sempre fui um homem apaixonado por histórias apocalípticas. Porra, o mundo foi pro caralho. Tem um vírus aí que pegou o pessoal, transformou todo mundo em zumbi ou matou todo mundo, e agora tem algumas pessoas que sobreviveram, ou estava caindo um meteoro na Terra. Enfim, coisas muito catastróficas. Eu sempre me interessei por esse tema, porque a minha questão é justamente como que um ser humano se comportaria diante dessa catástrofe. O que continuaria valendo? O que não valeria mais? Sabe? A questão moral aí. Até onde vai a questão moral? Então eu sempre fui um apaixonado por essas narrativas. As conheci muito novo. Eu lembro de quando eu era uma criança ainda, cara. Eu devia ter uns 8, 9 anos. E lá em casa a gente tinha o PlayStation 1, e eu tenho um irmão mais velho, né, 10 anos mais velho que eu. Então imagina, se eu tinha 8 anos, ele tinha 18. E aí ele ia jogar o quê? Resident Evil. Resident Evil. Tinha o 1, o 2 e o 3, né? Eu lembro dele jogando o 3, e eu lembro dele fugindo do Nemesis. Vocês lembram disso? Vocês que são, não sei se vocês... Talvez eu tô falando pra ninguém isso aqui, sei lá. E eu ficava lá, criancinha, olhando ele jogar e matando o zumbi, aí aquele... Sabe, era um som perturbador pra caralho, né? E tu ficava olhando aquele negócio, a Jill correndo, e aí ela tinha que matar o zumbi, e aí ela tinha que fugir do Nemesis, e passava o jogo inteiro fugindo. Cara, e era uma tensão, e eu tomava uns cagaços, eu continuava ali com meu irmão e tal. Depois, claro, fui crescendo, eu fui jogando também Resident Evil. Ou outros jogos também, que tinham também essa coisa, né, do mundo... Foi pro caralho, e aí um vírus, e aí você tem que sobreviver. Eu sempre adorei isso aí desde moleque. Depois, mais pra frente, assisti um filme que me marcou muito, que foi o filme O Nevoeiro. O Nevoeiro, eu vou deixar aqui o cartaz do filme pra vocês identificarem. Mas é um filme que é inspirado num conto do Stephen King. Depois eu li o conto, né? Depois que eu descobri que era um conto inspirado no Stephen King, fui ler o conto. Li muito Stephen King na minha vida, porque ele também tem um pouco essa pegada, né? Um pouco de ficção científica e tal. E esse filme me marcou porque a história é muito bem construída. Os personagens também são bem construídos, né? Eles ficam dentro de um mercado ali. E aí lá fora tem um nevoeiro, e esse nevoeiro traz uns monstros que tu não sabe se é de outro planeta, é uma coisa meio... sei lá. E ao final do filme, eu falando do final do filme pra vocês, né? E no final do filme, assim, tu nunca esperaria que fosse acontecer o que aconteceu. Eu não vou falar aqui pra não estragar, mas é um negócio trágico. Eu falei, caralho, eu não acredito que aconteceu isso, porra. Isso é uma piada de mau gosto.
Quem assistiu o filme sabe, né, o final. Mas aquilo ali me marcou. Eu falei, caralho, que filme, velho. Que filme. Tanto é que quando eu fui escrever o meu segundo livro, o Depois de Nós, que é o meu primeiro romance, tá? Eu fui muito inspirado por essas narrativas apocalípticas, pós-apocalípticas, mundos distópicos. Só que, claro, ó, se você pensa, vou ler esse teu livro, Guilherme. Não precisa ler, cara. Isso aqui é o meu primeiro romance, a primeira tentativa de um romance. E como todo jovem que se coloca a escrever um livro, cara, não fica tão bom, entendeu? Hoje eu leio isso aqui, tá, tem algumas partes que se salvam, sabe? Mas, porra, de maneira geral, né, cara, assim, vou jogar fora a minha obra? Não. Né? Não, mas também não fico indicando, leia o meu livro. Não, cara, isso aqui já foi. Eu precisava passar por isso para chegar onde estou hoje. Eu creio que eu só vou ficar, digamos, bom mesmo, assim, escrever talvez bons romances depois dos meus 40 anos. Porque para escrever bons romances, você precisa ter experiência de vida. Guilherme, mas tu tem lá a Kafka, tu tem lá uns caras que escreveram romances magistrais com 20 anos. Mas eu não sou esses caras, eu sou um cara comum, entendeu? Então eu preciso de tempo. Então depois lá com meus 40, 50 anos, quando tiver atendido muita gente no consultório, ter experiência real de vida, assim, sabe? Tiver aprofundado bastante, aí sim eu vou escrever bons romances, com excelentes personagens, excelentes cenas, excelentes problemas, aí sim. Aí vai sair um bom romance. Mas, enfim, nesse romance aqui, no meu primeiro romance, que foi a 4ª tentativa de escrever um romance, tá? Aqui na introdução, no prefácio, eu falo o seguinte, olha só o que eu já botava aqui. King me influenciou de diversas maneiras. Quando assisti ao filme O Nevoeiro, que é de 2008, fui acometido por um frenesi. O enredo, os personagens, as criaturas, o clima, tudo era muito bem construído. Na época, eu sequer sabia que esse filme foi inspirado em um conto homônimo de King. Quando descobri, tratei de lê-lo. Depois segui para seus romances, O Iluminado, It a Coisa, Carrie a Estranha e A Zona Morta. Dizem que King é o mestre do terror, mas eu discordo. King é o mestre da criatividade. O homem é uma máquina de criação imparável que consegue juntar razão e misticismo no mesmo universo, sem deixar a narrativa parecer uma insanidade desconexa. E como tenho apreço por histórias catastróficas e pós-apocalípticas, essa qualidade específica de manter os pés, entre aspas, a história, no chão e as ideias nas nuvens é fundamental. O que me atrai nesses universos distópicos é o drama humano. É imaginar como reagiríamos diante de uma catástrofe, diante de um vírus mortal, de criaturas horrendas, de um fenômeno natural inesperado e devastador. Foi isso que me levou a escrever Depois de Nós, uma história que junta drama com ficção científica. Fyodor Dostoiévski com Stephen King. Aí eu variando já, né? Mas enfim. Meus caros, é só para deixar bem claro que eu sempre fui um apaixonado por essas histórias, tá? E The Walking Dead, é óbvio que aquilo ali ia me chamar a atenção. Lá em 2010, quando eu trabalhava numa fábrica de sapato junto com o meu amigo Márcio, vulgo terrorista, eu falava pra ele, cara, vai sair uma série aí, tô vendo as propagandas, vai estrear The Walking Dead e tal, isso vai ser do caralho essa série, não vou perder um episódio e tal. Dito e feito, quando lançou, né, eu comecei a acompanhar e tal, e muito boa, por sinal. É claro que no meio ali de algumas temporadas, principalmente um pouco antes do Rick ele sumir, né, ela fica meio parada, fica meio ruim, assim, depois volta. Mas, cara, as primeiras temporadas ali, elas são muito boas, são excelentes. E por que são excelentes, cara? Porque às vezes as pessoas acham que The Walking Dead é uma série sobre zumbis. Zumbis, aquela série de zumbi. Mas é muito mais profundo, é o que eu falei ali. É o drama humano, é a questão moral. Me desumanizar ou não me desumanizar? E você percebe isso nos personagens. Alguns se desumanizam cedo, outros demoram mais, né? Mas tu vê esse confronto, né? Inclusive no Rick. Porque o Rick, no início, ele tende a ser aquele líder mais, entre aspas, democrático, assim, um cara mais legalzão. Inclusive, essa é uma das críticas que o Shane faz a ele. Que ele não foi feito para aquele mundo. Vocês lembram disso? Não, o Shane fala isso pro Rick. Mas então, pra mim, o que atrai demais é essa percepção, assim, puta, como é que eu vou lidar agora? O mundo foi para o caramba.
O mundo foi para o escambau. Continuar ou não continuar com a minha moral, com a minha humanidade. E aí, uma coisa que é inegável também da Walking Dead é a construção de seus personagens. Isso é muito interessante de ver. E é muito bem feito. É muito bem construído. Pô, você pega alguns personagens assim que tu vê, caralho, olha como essa pessoa mudou, né? Tu pega, sei lá, tu pega a Carol. A Carol, né? Você pega a Carol, que no início ali, na primeira temporada, é uma coitada. Ninguém diria que ela chegaria, sei lá, nem a segunda temporada e a mulher, ela se torna uma outra pessoa, basicamente. E a coisa é bem mostrada, tu entende aos poucos como ela vai se tornando, né, aquela guerreira, uma mulher que apanhava do marido, que tinha um marido ditador. De repente ela, sei lá, ela se transforma numa outra mulher, né? Então acontece isso com ela, acontece isso com o Carl, tu vê ele crescendo ao longo da série, né? Acontece isso com basicamente todos os personagens, entendeu? Sem falar que The Walking Dead tem personagens para todos os gostos. Tem gay, tem lésbica, tem negros, tá? Não sei se tem anão, deve ter anão também. E não é uma coisa forçada, entende? Por exemplo, eu gosto muito daquele gay, que eu não lembro o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é um personagem muito bom, porque ele é bem construído. Não é uma coisa forçada, que eles precisam colocar lá, e a orientação sexual dele é o que faz o personagem. Não, pelo contrário. A orientação sexual é só uma parte, tipo, que ninguém tá nem aí, né? Ninguém olha pra isso ali na série. Então a coisa é muito bem construída. The Walking Dead, ela mostra um pouco aquela frase clássica lá do tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos. Obviamente The Walking Dead, né, ali é um tempo difícil. E tempo difícil, naturalmente, em tempos difíceis, surgem grandes homens. Grandes homens precisam se provar em tempos difíceis, né? E aí começa a história do nosso grande Rick Grimes, né? O Rick Grimes, vocês lembram que a primeira cena de The Walking Dead está ele e o Shane no carro conversando. O mundo ainda não foi para o caralho. Então o Rick está reclamando do casamento dele, que está indo de mal a pior e tal. E o Shane é meio que o solteirão, né? Sabe aquele cara que amadurece e tal, mas não tem mulher, não tem filho. Ele dá umas risadas, tenta dar uns conselhos pro Rick ali. Enfim, então tu tem dois personagens que têm vidas, apesar de terem o mesmo emprego, né? De serem ambos policiais, eles têm vidas diferentes, muito diferentes, né? Enquanto o Rick, ele tem uma família, por quem lutar e por quem amar, o Shane parece que ele não tem nada, né? Ele tem o trabalho dele e come um pessoal por aí. Basicamente é isso. E quando a coisa acontece, né, eu acho isso é um grande acerto da série. O Rick, ele acorda do coma, porque você lembra, o Rick toma um tiro lá, toma 2 tiros, ele fica em coma, e ele acorda, quer dizer, no momento anterior, mundo normal, tudo certo, né, família e tal. Momento seguinte, o mundo que ele conhecia acabou. Agora você tem mortos-vivos andando por aí, você tem gente maluca, você tem crimes acontecendo a todo tempo. Enfim, acabou. Acabou as leis que tinham antes, né? Acabou aquele mundinho que era um mundo, digamos, mais estável, né? Era um mundo mais ordenado, com leis e tal. Acabou esse negócio. Agora você está diante de um novo mundo, basicamente. Então, as primeiras cenas, quando o Rick ele acorda no hospital e ele sai da sala, ele começa a olhar ali tudo destruído. Eu quero que vocês façam um exercício de imaginação e se imaginem. Caralho, tem gente morta no corredor, gente, sei lá, mastigada. E aí ele começa a bater na cabeça dele, né? Ele bate, cara, isso aqui deve ser sonho, meu. Isso aqui não é real, entendeu? Aí ele sai do hospital e aí que tá o ponto. Quando eu estou perdido, quando eu estou numa situação onde tudo que eu conhecia parece que não é mais, né? Parece que as coisas não estão mais no lugar, digamos assim. Qual que é o nosso impulso? Ir para os símbolos que nos denotam segurança. Então, o que o Rick faz? Quando ele acorda no hospital, não tem ninguém vivo, tudo foi para o escambau. Família. Minha família. Porque, claro, ele percebe que ele está na sua cidade, em Atlanta.
Então ele vai até a casa dele. Chegando na casa dele, ele se defronta com um vazio, não tem ninguém ali. E aí tem essa cena que ele começa a chorar, né? Ele chora e ele deita no chão da sala em posição fetal, assim, como se fosse uma criança mesmo. Como, caralho, e agora cadê minha família? Sabe, uma desesperança, assim. Então ele chora que nem uma criança. Depois que ele passa por isso, ele senta na frente de casa. Aí ele olha ao longe, assim, vem vindo um zumbi, assim, bem lentamente e tal. E ele fica olhando, assim. Aí, de repente, ele toma uma pasada na cabeça, né? Vocês lembram disso? E aí ele desmaia. E a partir desta pasada é que nós começamos a ver as virtudes do Rick. Por quê? Primeira coisa, quando ele acorda lá amarrado na cama do... Puta, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, eu vou botar aqui depois vocês... É o Negão lá, o Negão e o filho dele. E o Negão começa a explicar pra ele o que aconteceu. E o Rick começa a ouvir isso. E percebam que o Rick, rapidamente, ele absorve aquele mundo. Aquele mundo novo. Tudo bem, talvez ele precise tomar uma pasada na cabeça. Tipo, cara, acorda pra vida, pô. Mudou tudo. Só que ele não... Quando ele acorda de novo, e ele começa a ver o que aconteceu... Ele já se recompõe, percebam isso. Isso acontece no primeiro episódio da primeira temporada. Ele não fica, meu Deus, que mundo cruel, não sei o quê. Não. Então ele se recompõe e no outro dia ele já volta lá na casa dele para pegar alguns pertences, né, para ver se, sei lá, sumiu alguma coisa. E ele já fala, eu vou atrás da minha família. Ele fala isso pro Negão, né, vou atrás da minha família. E o Negão fica meio, cara, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tu não sabe pra onde eles foram? Como é que tu sabe que ela, sei lá, ela já não, sei lá, ela já pode ter morrido e tal? Como é que tu sabe que ela... Como é que tu sabe que ela viajou, né? Que ela fugiu, que ela conseguiu sair da cidade? E aí tem essa cena é muito interessante, porque ele diz assim, não, eu percebi que os quadros, né, da família, que os álbuns de família foram levados. E aí o Negão conta uma história também pro Rick, né? Como é bonita essa coisa da mulher, né? Enquanto o homem, ele tá preocupado com as coisas práticas da vida, levar comida e mantimento, não sei o que e tal, a mulher, mesmo diante de uma catástrofe, ela lembra dessas coisas mais sensíveis, né? O álbum de família, as fotos, as coisas, né? Enfim. Então ele percebe isso. Aí logo depois eles vão pra delegacia, o Rick bota o uniforme, aí mesmo o cara tá caracterizado para enfrentar aquele mundo, né? Aí ele parte, né, em busca da Laurie e do Carl, né? Mas eu quero reforçar essa ideia de como, primeiro, o Rick ele aceitou a circunstância. Por que eu falo isso? No consultório, o que eu percebo? O sofrimento ele começa a doer mesmo, de verdade, quando o paciente se revolta com a realidade que o cerca, ele fica revoltado naquilo. Ele se revolta com pessoas, se revolta com o trabalho, ele não quer aceitar a circunstância que está acontecendo. Né? Só que isso não é bom pra ninguém, nem pra ele, nem pras pessoas que estão à volta dele, entendeu? Ele se torna fraco, é quase como se fosse um movimento de autopiedade. Pô, como assim, Deus? Como assim você me dá esta circunstância? Que eu não merecia isso, entendeu? É quase como se fosse esse movimento. Enquanto o Rick ele faz um movimento contrário, mesmo diante de uma catástrofe, este homem, né, ele abre o peito pro mundo e vai enfrentar esse mundo novo. Ele não fica, oh Deus, por que isso, por que aquilo? Não. Ele vai atrás da esposa. E aí também tem outro fator, né? Quer dizer, tem algo pelo que lutar. Ele tem uma esposa para ir atrás, ele tem um filho para ir atrás. Isso também move ele, é uma paixão que move ele. Então percebam que um líder precisa, de alguma maneira, ser um mestre em aceitar circunstâncias. Em olhar para a coisa como ela é e não ficar, oh Deus, oh céus, porque reclamando da vida. Entende? Não, é isso aqui que tem, é isso aqui que eu vou fazer, acabou. Tá? Então o Rick já faz isso. O Shane é interessante, que como nem eu falei pra vocês antes, ele não tinha família. Então, quando a coisa vai para o escambau, o que acontece? Ele pega a família do Rick. Literalmente. Tanto é que ele, né, trepa com a Laurie. E muita gente culpa a Laurie, fica bravo com a Laurie porque ela dá pro Shane, que é o melhor amigo do Rick e tal. Mas vamos lá, cara. Palmas pro Shane aqui, por quê? Porque ele salvou a família do Rick, ponto. Ele pegou a família pra ele. E ele deu a vida por essa família mesmo, assim. Entendeu? Então, um homem que não tinha nada vai lutar pelo quê? Então ele, né, tô com a família nova aqui, né, peguei a família do Rick pra mim, salvei eles, isso é mérito pra ele. E aí a Laurie, claro, talvez num mundo que ela talvez tinha certeza que o seu marido estava morto,
ela envolta de medo e, cara, insegurança, ela cedeu aos encantos do nosso irado Shane, porque esse é um ponto também, né, que a gente percebe muito nesse personagem, né? Aquele ator ali, ele tem um negócio meio de ser uma pessoa muito irada. Quando você assiste, por exemplo, a série O Justiceiro, da Marvel, também é uma série excelente também. Tu vê que ele é sempre é força, ele tem um excesso de força, uma força meio cega, mas ele vai lá e faz, entendeu? O Shane, ele também tem um pouco disso, né? Ele é uma força, o cara domina ali a parte, tipo, sei lá, a parte técnica de ser policial e de dar conta, de dominar uma arma, de não sei o que e tal. Mas tu percebe que é uma força meia cega. Parece faltar no Shane o quê? Temperança. Vocês percebem isso? Ele tem uma fortaleza ali. Ele tem uma força, ele tem uma coragem em si. Mas parece que falta uma temperança, tá? Ele é meio destemperado. Por conta de ser meio destemperado, às vezes ele começa a ser injusto, ele comete atos injustos dentro da narrativa. E também imprudentes. Porque quando a gente olha para as virtudes cardeais, né? Fortaleza, temperança, justiça e prudência, você percebe que elas se complementam. E se eu olho para essas virtudes, quem tem mais essas virtudes? O Rick, a princípio. O Rick tem mais. Por que ele tem mais? Porque ele mostra que ele lida melhor com aquelas tensões daquele novo mundo. Ou seja, o líder, o Rick é um homem mais maduro. Porque o que se espera de um homem maduro? Que ele seja senhor em sua própria casa, que ele domine as suas paixões. Coisa que o Shane não faz direito. O Shane é muito coração, é o que eu falei, é uma força meia cega. E o Rick, ele mostra essa capacidade de lidar com tensões desde o princípio, desde quando ele aceita esse novo mundo. Mas quando ele chega em Atlanta, e ele conhece aquele novo grupo ali com o Glenn, com o irmão do Daryl, com a Andrea, enfim, com aquela galera toda, quando ele chega ali, o que está acontecendo? Vocês lembram disso? Está acontecendo uma ditadura. Por quê? Porque eles estão sendo liderados por um monstro, por um ditador, que é o irmão do Daryl, o Marley. Lembram disso? Ele tá lá com a arma, dando tiro pra cima, sabe? Xingando todo mundo. E as pessoas que estavam ali, vocês percebam que elas tinham medo de confrontar ele. Ninguém confrontava ele, então ele meio que dominava aquele grupo. Era um tirano. Quando chega o Rick, a primeira coisa que ele faz é o quê? É um bem, não é um bem? Por que é um bem? Porque ele tira um tirano do poder. E ali o Rick mostra o quê? Coragem. Não é só um cara temperado. É um cara corajoso também, que tem uma força. E uma força que não é cega. É uma força acertada. E ele toma o poder para ele. E percebam que o Rick não toma o poder para ele de uma maneira forçada, obrigando aquelas pessoas a olharem ele como um bom líder. Não. O Rick, ele tem uma autoridade genuína. Por quê? Porque as pessoas viram. O Rick chegou e as coisas melhoraram. Ele tirou um tirano do poder e ele começa a ter ideias, a ter planos para tirar aquelas pessoas daquele prédio. Um plano que funciona. Ele consegue tirar, né, aquelas pessoas daquela situação onde todos iam morrer. Então, as pessoas que estavam ali olham o Rick como uma autoridade genuína, como um líder genuíno. E esse é um outro ponto assim, importante de entender sobre isso. Liderança, apesar de que hoje nas empresas tu tem essa liderança meio que obrigatória, o cara vai lá, bota no papel, você é um líder. E às vezes o cara nem merece esse cargo, né? A liderança genuína, ela tem que ser, entre aspas, genuína, é óbvio. Tipo, eu tenho que olhar para alguém, eu perceber as ações dessa pessoa, aí, porra, tá, entendi, esse cara realmente, ele é um líder. É que nem quando tu chega para trabalhar numa empresa, e quando tu chega, é uma nova cultura, tu não sabe muito bem o que está acontecendo ali, aí te apresentam o teu líder. Bom, o teu líder, então, ele está acima de você, ponto. Só que o que você espera de uma pessoa que está acima de você? Que ela domine aquela equipe, que ela domine aquele ambiente de trabalho. E se essa pessoa domina isso e você olha isso e você reconhece esse domínio, essa autoridade, naturalmente você vai enxergar essa pessoa como líder. O problema é quando, né, você não consegue reconhecer essa pessoa como líder. O problema é quando essa pessoa realmente ela não domina aquilo ali. E aí começa toda essa falsa hierarquia. Isso também gera muito problema dentro de empresas.
Mas enfim, voltando pro Rick. Quando eles chegam no acampamento com todas as pessoas lá, todo mundo vai lá ver os seus entes queridos e tal, e o Rick fica meio por último, assim. E aí pergunta, mas como é que vocês saíram de lá? Quem que ajudou vocês e tal? Aí eles falam, não, é um policial, um xerife, não sei o quê, não sei o quê. Aí aparece o Rick, assim, né? Ou seja, as pessoas já estão reconhecendo nele, né, esse líder natural, assim. E aí ele se defronta com a família dele, né? Aí vem o Carl, aí vem a Lori, eles se abraçam, assim. E aí começa toda essa rusga entre ele e o Shane. E aí tu já percebe o quê? Uma inveja do Shane pro Rick. Bom, primeiro, o Rick ele começa a ser visto como o novo líder daquele grupo. E segundo, ele tem uma família. É como se ele tivesse tomado, entre aspas, a família do Shane. Que era do Rick, na verdade, né? Mas o Shane sente essa dor, entendeu? Outra coisa que o Rick faz quando ele chega nesse acampamento. Vocês lembram do Daryl? Pô, o Daryl é um personagem que eu acho que todo mundo ama, assim. O Daryl é um rapaz que cresceu com um pai muito violento. Isso é contado ao longo da história do The Walking Dead. Então o Daryl, ele é um homem revoltado com a vida, assim. Apesar de ser um homem forte para aquele mundo, porque ele domina a caça, ele não tem medo, ele é corajoso, enfim. É uma força também um pouco cega. E quando o Rick chega no acampamento, ele também começa a educar o Daryl. Lembram disso? Ele também começa a educar o Daryl. E ao longo da série, você percebe que o Daryl começa a admirar o Rick. A ponto de muitas vezes, a gente até usa esse termo dentro da psicanálise, que há uma transferência. Assim, ó. É quase como se o Daryl enxergasse no Rick um pai que ele não teve, um pai bom que ele não teve. Tanto é que depois, quando o Rick ele some, lá na sexta, sétima temporada, pra frente, o Daryl fica anos procurando pelo Rick. Porque ele tem essa honra com o Rick, sabe? Essa dignidade com o Rick. Porque realmente ele olhava o Rick como um bom pai quase. E de novo, o Rick se fez esse bom homem não por força, não a força, simplesmente, uma força cega, não. É por uma força temperada, digamos assim. Então o Rick começa a educar essas pessoas. Ele educa o Daryl, ele educa o Glenn. O Glenn aprende muita coisa com o Rick também. Enquanto o Shane, ele passa essa visão um pouco egoísta. E, tanto é que eles conversam, de vez em quando tem esses conflitos entre ele e o Shane, né? O Shane ele olha só pra família ali, pra Lori e pro Carl. Só que o Rick tá olhando para o grupo. Perceba essa diferença de olhar também. Por quê? Muitos poderiam concordar com o Shane. Não, é a família que importa. É só a família que importa. Só que o Rick tá muito mais à frente. Porque ele sabe, se ele conseguir, né, o apoio do grupo, a família também se beneficia. A família dele ali. E é isso que ele faz. Então o Rick ele olha de uma perspectiva muito mais panorâmica. Tá? Ele tá olhando pro todo. Pra todo mundo. Diferente do Shane, que só consegue ficar fechado num lugar só. E é claro, né, como eu falei antes, o Shane ele não tem essa temperança nenhuma, assim. Ele é totalmente destemperado e ele começa a cometer atos injustos. Injustos com a Lori, injustos com o próprio Rick, injustos com várias pessoas daquele grupo. Ele cria várias rusgas ao longo da primeira e da segunda temporada, né, com alguns membros, assim. Você começa a perceber que o Shane começa a se tornar um algoz. Ele começa a se tornar um inimigo mesmo. Ele começa a ser dominado pelo orgulho, que começou por onde? Pela revolta. Até que ele precisou ser parado. Quem que parou ele? Quem que percebeu que não dava mais pra tolerar aquele cara? O Rick. Mas vocês percebam que o Rick ele deu várias chances pro Shane. Deu várias chances pro Shane se adequar, se temperar. Ele não se temperou. Até o ponto que não teve mais o que fazer. Ele teve que matar o Shane. Então o Rick, cara, o Rick é foda. A gente vira fã dele, assim. Tu olha as ações do Rick, como ele age, o raciocínio rápido para tomar decisões. E decisões, na maior parte das vezes, acertadas. E há também um ponto principal no Rick que eu não falei até agora, que é a esperança. O Rick é um homem que ele luta até o fim. Sempre há esperança naquele homem. Claro, depois aparece o Negan lá na 7ª temporada, que dá um baque, assim, né? Que parece que baixa a bolinha do Rick, mas até lá o Rick é um monstro, assim, um monstro da esperança, assim, ele está sempre, sabe, ele ganha força, ele vai, ele encara as coisas.
E aí, na primeira temporada, o que acontece no último episódio? Eles conhecem o cientista, eles vão lá no centro de controle de doenças, eles conhecem o Jenner, Dr. Jenner lá. E aí, nas últimas cenas, o Jenner, ele vai... Lembram que ele vai cometer suicídio, porque a esposa dele tinha morrido e tal, ele perdeu a esperança. O Jenner... Isso é muito cômico, né? Claro, quem perderia a esperança se não um cientista, se não um homem com uma visão materialista de mundo? Pois já que o mundo material se foi, tudo acabou, é óbvio. Então vou me matar e, aproveitando, vou matar todo mundo junto aqui também. Então, basicamente, era isso que o Jenner, o cientista materialista, ia fazer. Ele ia se matar e ia matar todas aquelas pessoas que estavam ali junto com ele. E eles começam a ficar enlouquecidos, né? Não, deixa a gente sair e tal, não sei o que, babá. E aí tem um diálogo do Rick com o Jenner nessas últimas cenas que eu vou ler pra vocês. O Jenner fala assim: não há esperança. Nunca houve. Aí o Rick: sempre tem esperança. Talvez não seja você, talvez não aqui, mas alguém em algum lugar. Aí a Andrea, que é uma personagem que eu acho meio chatinha, mas enfim, ela fala o seguinte: que parte do tudo acabou você não entendeu. Ela também já tinha... Ela tinha perdido a irmã, então ela já estava meio nessa vibe desesperançosa, né? Aí o Jenner: escuta sua amiga, é isso que vai acabar conosco, é o evento que vai nos extinguir. Aí o Rick: você está mentindo sobre não haver esperança. Sua esposa não teve escolha, você tem. É só isso que queremos, uma escolha, uma chance. Porra, cara. Enquanto o Shane tava lá dando tiro com a 12 nas máquinas lá e tal, e não sei o quê, olha o Rick, cara. Olha a esperteza, olha a maestria deste líder nato chamado Rick Grimes. E aí, obviamente, mais uma vez, o Rick consegue salvar aquele grupo. Como não ser grato ao Rick? Como não olhar o Rick como um bom pai, como um bom líder? Como eu não querer ser um aprendiz do Rick? Enfim, meus caros, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Aproveita e faça meu jabá. Eu também sou terapeuta, e se você gostaria de marcar terapia comigo, aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp. Para você conhecer a minha escrita, aqui também tem o link do Memórias e Confissões para lerem os meus textos. Tá bom? Então acho que é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.